Olá pessoal, eu sou Wesley, tá? E hoje eu vou explicar uma coisa muito séria pra vocês, pessoal. Então, eu vou contar uma história basicamente com que isso. Oi, eu sou Wesley, tá? E só pra lembrar, tá? É... Eu tenho uma vida muito melhor, tá? E eu vou contar uma história muito legal do começo ao fim. Tudo começou Tudo começou, mas quando que a minha mãe tava grávida de mim. Aí depois disso, passou 7 dias. Aí depois disso, o dia 13 do 11 de 2011, Wesley Miguel Bueno nasceu. Que eu, logicamente. Aí depois disso, com o tempo vai crescendo. Até que chega a faixa de 9 anos. Criança. E eu tinha uma irmã chamada Maria, tá? E essa minha irmã, tá? Tratava eu com bastante carinho. Aí depois disso eu batia. Até que chega do 2020 ela morreu. Aí depois disso, 2022 foi continuando, né? Aí depois disso, eu tenho uma menina, tá? Que eu gostava dela, mas agora de hoje em dia eu não gosto mais, tá? Aí depois disso eu comecei a gostar da menina, tá? Aí depois disso, eu percebi que esse negócio aí não era pra mim, esse negócio aí não era meu destino. Não era o que eu queria. Aí depois disso, tá? Decidi deixar de gostar com a menina. Aí depois disso, tá? Tem que chegar naquele dia que o Davi tá brigando comigo. Aí depois disso, o Rogério ele me defendeu. Deixa o Miguel em paz. Aí eu fiquei com a bochecha rosada. Aí depois disso, eu comecei a ser mais próximo dele. Tá? Aí depois disso, eu comecei a desenhar na parede, só pra dizer que eu amo muito o Rogério de coração mesmo, tá? Tá, pessoal? E eu comecei a ficar apaixonado, tipo, eu não tava apaixonado, eu tava caidinho por ele, pelo Rogério. Aí depois disso, eu comecei a me aproximar dele, eu comecei a ser mais próximo dele. Aí depois disso, eu comecei a gostar muito mais dele, tá, pessoal? E, e agora, pessoal, eu sou gay pra falar a verdade. Sim, eu sou gay pra falar a verdade. Tá, pessoal? Eu comecei a gostar muito mais do Rogério, tá? Mas tomara que se Deus quiser que eu consiga namorar com o Rogério. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu amo. Eu, eu comecei, sabe? Admirar o Rogério, aquele jeito fortão que ele é, aquele jeito sério que ele aquele jeito do que ele tratou eu bem. E esses dias atrás, ele me deu até mesmo um lugar para uma cadeira para me sentar na aula de artes. E aí depois disso eu comecei a gostar, comecei a ficar mais próximo dele. Aí depois disso, eu amo o Rogério, tô gostando bastante do Rogério. E, mas se Deus quiser, tá? Eu consigo namorar com o Rogério, se Deus quiser, tá? Então, beijo para vocês. Tchau, pessoal.